Bom poder estar aqui de novo. Pois é um prazer, João. Muito feliz desse nosso momento mais uma vez. Nossa, é sempre bom a gente poder assim tá junto aqui para poder falar dessas coisas assim que são tão importantes, né? E hoje particularmente nós escolhemos um tema muito provocativo, né? Que eu acho que na Muito. verdade vai trazer possibilidades para um bocado de gente, né? Vamos lá então, vamos no Instagram também para a gente poder deixar o pessoal bem conectado. Quem está lá no Instagram também, seja bem-vindos, tá? O Jocilei já entrou aqui também. O pessoal que está acompanhando pelo Facebook, nós temos aí várias plataformas hoje para fazer essa transmissão. Eu com a minha querida Alessandra, que é além de amiga, uma profissional daquelas, sabe? De tirar o chapéu do povo, né? Vamos aceitar ela aqui. Charles entrou também. Seja. Vamos aceitar ela aqui. Vamos lá. Vamos aguardar o pessoal chegando aí também. Seja bem-vinda! Nós estamos online aqui, né? Agora nós temos aí duas plataformas para conseguir alimentar e dar conta, né? O pessoal vai fazer Pois perguntas aqui. Fiquem bem à vontade também, tá, pessoal? Para fazerem perguntas e tudo mais, tá? É Na sempre verdade, a bom gente está poder. testando isso, né, João? Vamos deixar aí claro para o pessoal que nós estamos testando de estar em duas plataformas ao mesmo tempo. Mas vai dar tudo certo, vamos embora. Vai sim. E na verdade, né, isso que está acontecendo aqui está sendo bem prazeroso, tanto para mim quanto para você. Os desafios, eles devem sempre nos trazer algumas coisas e isso, na verdade, de certa forma, nos proporciona é, muito prazer, né? E é muito bom poder estar aqui hoje para poder falar desse tema. Eu agradeço a você por ter aceitado o convite, né? Isso é muito importante, tá? Eu acho que eu vou colocar o fone por conta da microfonia, tá? É, vamos ver com o pessoal se estiver dando alguma dificuldade aí no som, se alguém puder dar um alô pra gente de como que tá. O Wesley entrou, Dr. Vitor também, seja bem-vindo. Pessoal que está entrando aí, né? Leandro, Ney, dá um alô pra gente aí, pessoal. Vocês também aqui que estão no Facebook. Ajuda a Vamos. gente a testar aí. Ah Isso lá, ó, o aí, Josilei falou que o som tá normal, que bom. bacana. Então, Tá dando pessoal, eco, Leandro. Leandro falou que tá dando eco. O Josilei falou que tá ouvindo perfeitamente. Vamos entrar no consenso. Ah lá, Sandrinho falou que tá show. Então tá. Se Sandrinho falou que tá show, é porque tá show. Porque de som ele entende. coloca o fone Melhor. no computador, que aí ele não vai dar interferência. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema bem bacana com vocês. O nome da nossa live hoje, o assunto é o abuso que canto. As músicas que romantizam os relacionamentos abusivos. Será que de verdade a gente canta? O que a gente anda, na verdade, cantando, né? Por aí, sem talvez nem prestar atenção no que a gente está fazendo, né? João, primeiro eu queria assim te agradecer o convite, que eu achei fantástico. Na verdade, quando você me convidou com essa perspectiva, né, desse tema, assim, da gente trazer algo tão importante, de uma expressividade tão grande na nossa cultura, né, que é a música, para fazer essa reflexão, eu acho que é muito importante isso, né? Porque a gente está trazendo um elemento que tem uma importância e um destaque cultural, uma expressividade cultural de um tamanho gigante, né? E eu acho que isso é muito importante também para mostrar para as pessoas o quanto que um tema tão grandioso, né, que durante muitos anos
talvez durante todos os anos na nossa cultura foi naturalizado. E trazer isso a partir da música, eu acho que vai poder trazer para muitas pessoas aqui essa noção do quanto que isso foi naturalizado ao longo do tempo, né? Do quanto que esses relacionamentos abusivos, tóxicos, porque são vários termos e às vezes o termo técnico pode não trazer uma clareza, e eu acho que quando a gente traz esses elementos assim do dia a dia das pessoas, do cotidiano, a gente aproxima delas, né, a realidade, aproxima o conhecimento para elas, a gente simplifica o conhecimento, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, na verdade, né? Então eu achei a proposta bacana demais. Na verdade, assim, na minha pós, uma professora, em uma das aulas, ela fez exatamente esse exercício. E aí, quando você trouxe a proposta, eu achei super bacana, porque me remeteu imediatamente, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de proposta lá na pós, assim, da gente repensar relações a partir da música. E foi assim uma experiência muito legal. E aí a sua proposta me remeteu diretamente para esse episódio assim da pós. E achei fantástica a ideia e vamos embora. Ah, isso é bem legal. Na verdade, é, eu acho que as canções elas têm muito a dizer. Logicamente, né, a gente às vezes se encanta pela melodia ou pela forma contagiante, porque a música ela tem esse sentido também, esse objetivo, né, de alcançar o sentimento do outro. E aí, quando a gente observa que em certas canções nós vemos, na verdade, um machismo que castra, que rompe, que proíbe, que aprisiona, que chantageia, que manipula, e isso assusta. Só que nem todo mundo para prestar atenção que em certas canções até bem famosas, nós temos exemplos claros assim, sabe? Tem algumas que estão mais disfarçadas e a gente vai trazer algumas delas aqui. Nos perdoem, por favor, os compositores, a nossa intenção aqui não é ofender ninguém, muito menos criticar ou distorcer aquilo que foi a intenção inicial da composição. Mas é importante aqui, enquanto psicólogos, nós fazemos uma reflexão. O que nós estamos convidando as pessoas hoje é refletirem acerca de um tema que é muito urgente, sabe? Hoje, principalmente, onde nós somos o país que nós somos aí, estamos no ranking, né? Somos o quinto país onde ocorrem mais feminicídios no mundo. Então, acho que isso daí não é nada legal, não é nada agradável e não tem nada de bom nisso. Então, nada melhor do que trazer canções já conhecidas e consagradas pelo público, né, que até então achava-se que eram declarações de amor, achava-se que era uma prova concreta de um presente, de uma presença, de uma pertença, um sentimento de amor eterno, né? Que o amor romântico prega, né? Você é tudo que eu preciso e eu tenho tudo porque você está comigo, e etc. Eu só sou o que eu sou graças a você. Canções que enfatizam essas coisas. Umas vêm mais disfarçadas e outras um pouco mais escancaradas. A gente vai poder trazer um pouco mais disso. E vocês, por favor, fiquem à vontade de comentar e trazer para nós aí a percepção de vocês acerca das coisas, tá bom? Não vamos pregar uma verdade única e absoluta, irrefutável, mas o nosso convite aqui é sempre um convite a pensar. Exatamente. Vamos lá? A gente pode começar. Eu acho que, na verdade, você poderia começar trazendo para a gente o que seria, então, essa ideia do relacionamento tóxico, né? Por que que atualmente, Alessandra, os relacionamentos, na sua opinião, estão tão, assim, mais disfuncionais, mais tóxicos, podemos dizer, né? Ou será que isso já existia num tempo, né, não tão atual, digamos assim, né? Porque se nós estamos falando sobre isso hoje, é sinal que alguma coisa está acontecendo. Então, a gente precisa voltar um pouco historicamente no tempo, né? É,
eu tenho uma grande paixão pela psicologia, mas eu também tenho uma grande paixão por história, né? História sempre ali, né, na escola, nessa época de vida, assim, escolar, na vida escolar, sempre foi uma disciplina que me encantou muito. E eu realmente não consigo configurar uma ideia de hoje separada de todo o nosso processo histórico, né? Então, eu acho que quando a gente olha para trás, sempre é possível. Oi, Lilian entrou aí. Sempre é possível a gente ter uma percepção melhor do nosso presente, né? E até mesmo de futuro, uma projeção de futuro. Então, assim, eu acho que não dá para compreender o nosso presente olhando só para ele. Né? E eu acho que na vida, de certa forma, o passado ele precisa sim ser olhado. O passado ele tem um papel indispensável, né? Ele é esse lugar de aprendizagem, ele é esse lugar de consulta. Sabe aquele dicionário, né? Que hoje o pessoal já não usa mais, que só vai para a internet para pesquisar? O nosso passado é exatamente isso, né? Então, a nossa história, e agora eu estou falando numa perspectiva de mundo, né? De país e numa amplitude maior, a nossa história, ela traz com clareza o quanto que todos nós, né? Então, aqui não é uma questão de levantar bandeira, mas todos nós, homens, mulheres e afins, todos nós vivemos dentro de um contexto que tem uma cultura machista, né? Então, ao longo da história, hoje a gente vive um momento diferente, quem sabe para o futuro isso se perpetue, mas hoje a gente tem uma configuração que é completamente diferente de 10, 20, 30, 50 anos atrás, e até mesmo, né, coisa de décadas atrás de época do descobrimento do Brasil, né? Eu gosto muito de ler sobre essa época, assim, sobre o comportamento. E aí, João, a gente precisa entender que nesse momento a gente essa pergunta que você fez agora, será que os relacionamentos eles estão mais tóxicos, eles estão mais disfuncionais, ou na verdade isso sempre existiu? Eu acredito que isso sempre existiu, né? Claro que antes de uma forma muito mais velada, né? Porque a mulher ela não tinha direito a voto, a mulher não tinha direito a escolha, ela não conseguia se posicionar, né? Então, assim, o próprio divórcio, ele já pode ser considerado uma invenção do mundo moderno, né? Porque o próprio divórcio aí, ele é muito recente na nossa história. Então, toda essa cultura perpetuada, ela tem um desdobramento, né? Só que hoje a gente tem a rede social e aí qualquer pessoa, assim, nas nossas localidades mesmo, todo mundo que está aqui, provavelmente esse ano de 2020 já acompanhou algum caso, né, de uma mulher denunciando um comportamento masculino indevido. É bem provável que todo mundo que está aqui com a gente, né, conheça alguém que foi vítima, por exemplo, de um comportamento abusivo, até mesmo com agressão física, e que chegou a denunciar. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, a nossa perspectiva é de que o relacionamento abusivo, né, de que as agressões, principalmente contra mulheres, né, hoje a gente vai falar aqui também uma perspectiva contrária, porque eu acho que o nosso lugar de psicologia é sempre um lugar de amplitude, de pensar grande, né, de explanar questões, e eu fiz uma live há pouco tempo falando exatamente sobre relações tóxicas, e eu deixei muito claro que isso acontece numa perspectiva maior do masculino para o feminino, porém isso não é exclusividade, né? Existem mulheres também que são altamente tóxicas, então isso tem muito mais a ver com o comportamento, mas talvez isso se perpetue numa diferença, né, de maior para homens do que para mulheres, acredito eu realmente com embasamento cultural, né? E aí a gente deixa para as pessoas também pensarem que estão aí com a gente, né? Qual é a perspectiva, qual é o campo que elas conseguem observar? Se elas acham realmente que sempre aconteceu ou que é uma coisa que está, né, agora com maior ênfase, mas olhando para a nossa história,
né? E para tudo que a gente estuda, a gente percebe que realmente é uma cultura que sempre esteve aí nos permeando, mas que agora, com a rede social, com a velocidade que a gente tem conseguido se comunicar, indiscutivelmente as pessoas tomam conhecimento de casos com muito mais facilidade, né? Logicamente, porque também a informação hoje ela chega de uma maneira, uma proporção bem diferente de algum tempo atrás, né? São questões que a gente tem que considerar também, porque são questões de fato bem históricas. E vale lembrar também que, apesar da palavra machismo parecer ser referente apenas ao macho, não é todo homem que pensa como macho. A ideia de machismo é algo que a mulher também pode carregar, porque é algo que está permeado na cultura, como você havia dito anteriormente, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer isso daí também, né, para que as pessoas possam ter essa clareza de ideia. E, na verdade, né, eu, como havia adiantado aí no começo, existem muitas canções até famosas pra caramba, né, que trazem esse tema, né? Nós estamos falando de relacionamento também e utilizamos da música para a gente poder ter uma pauta maior para falar a respeito disso, de como que é vivenciado talvez essas questões de relações tóxicas na prática. E, logicamente, uma das questões que são muito importantes e que vale super a pena falar a respeito disso é que estamos falando de relacionamentos porque é um grande campeão, né, das queixas nos tantos consultórios por aí. Não é só no meu, não é só no seu, né, mas de tantos outros colegas que ajudam tantos e tantos a lidarem com essas questões de relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, nós estamos falando daquilo que faz mal mesmo. Né? Tanto que a gente até utiliza o termo tóxico, né, para poder falar daquilo que realmente passa a ser ali um mal para o sujeito, fazer com que um adoeça, talvez, em detrimento de um outro que acha que está bem e que a relação é tudo que ele precisa, etc. Tá? Então, assim, existem algumas questões, algumas músicas e tal, que vão falar, né, num tom poético, tentando romantizar que isso tudo é legal, que isso tudo é aceitável e que isso tudo é muito bom, né? Então, assim, são algumas canções que nós vamos poder analisá-las a partir de agora com um pouco mais de carinho, né? A Lilian está falando aí que sempre aconteceu, né? Que a avó casou aos 14 anos com um homem de 55, foi obrigada a casar, ter filhos, e depois ela ficou viúva aos 17, quando ela conheceu o avô dela e enfim, ela pôde ser feliz, né? É um exemplo clássico, né? Era muito comum. A gente até diz que nós estudamos isso em psicologia de desenvolvimento, inclusive, né? Que os nossos avós, né, Alessandro, nós podemos dizer isso, eles não adolesceram, né? Eles não tiveram a chance de serem adolescentes. Eles migravam, né, por uma questão histórica, cultural, da infância para a vida adulta, né? Não tinha esse processo de vivenciar todos aqueles lutos, aquelas questões, queixas que são típicas, né, desse processo de desenvolvimento, que é a adolescência. Então, acho que esse comentário dela aí é super pertinente para isso que a gente está propondo aqui. Vamos começar a falar das músicas, então. Bom, mas antes eu acho que é importante só a gente dar mais uma clareada, né, sobre essa questão das relações abusivas e tóxicas. Até porque a gente vai trazer as letras e eu acho que vai ficar mais fácil, assim, gente. A gente precisa entender que, de uma forma geral, existem muitos comportamentos que vão evidenciar que você esteja dentro de uma relação tóxica, né, ou abusiva. Mas eu acho que uma coisa que resume bem, e que eu gosto sempre de falar, é que um autoexame, uma autoanálise, quando você para e você começa a avaliar a sua vida antes desse relacionamento e a sua vida dentro desse relacionamento, e você começa a perceber que há um abandono, né, de quem você era, daquilo que você gostava, das coisas que faziam sentido para você, dos seus objetivos de futuro. Quando você começa a perceber que existe um abandono, né, pós você começar a se relacionar, depois de você começar a se relacionar, quando você está dentro de uma relação, eu acho que quando você percebe que existe uma diferença muito grande, né, é sempre um sinal de alerta. Porque é claro que dentro de um relacionamento, a gente não vai começar um relacionamento
com a ideia fantasiosa de que a nossa vida de alguma forma não vai mudar, né? Eu gosto muito de brincar com isso, porque assim, gente, não adianta sabe aquele desenho fantástico Mundo de Bob? Eu adoro usar essa expressão, porque assim, as pessoas muitas vezes elas têm uma ideia fantasiosa, uma ideia mágica. E tudo na vida, gente, dá trabalho, tudo a gente precisa se dedicar, a gente precisa se entregar, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer. E as relações, elas não são diferentes, né? Então, quando você se dispõe a se relacionar com alguém, é claro que você vai precisar abrir mão em alguns momentos, você vai precisar ceder em outros, que é sempre uma troca ali, né? Mas quando você começa a ceder o tempo todo, abrir mão o tempo todo e começa a perceber esse abandono de você, né? Em virtude da demanda do outro, então você está ali o tempo todo só para atender essa demanda que não para de chegar, né? E muitas vezes está até sobreaviso, numa tensão. Então, isso é sempre um sinal de alerta, né? Porque agora, quando a gente vai trazendo as letras das músicas, vocês vão ver como que isso vai se encaixar, né? Independente, porque nas letras das músicas tem muito do comportamento específico, né? Mas eu acho que quando você percebe esse abandono geral de si mesmo, né, em virtude do outro, em virtude do relacionamento, quando você começa a ter que só abrir mão, isso é um sinal de alerta, assim, gigante. Verdade. Logicamente, é pensar naquela ideia do comportamento possessivo, onde um outro acha que é dono do outro objeto, e o outro acaba sendo reduzido a realmente um objeto que pode ser manipulado. Você estava falando dessa questão do isolamento, que é também uma outra tendência muito grande, que a partir do momento que inicia-se uma relação, acha que aquele sujeito não existe mais, só é possível um casal, e tem que fazer tudo junto, sempre como casal, gente, isso não existe. Bom, essa ideia, né, que eu vou até fazer uma crítica a respeito disso lá no final, que eu vou guardar um pouquinho para lá, porque essa ideia de que você é o grande amor da minha vida, você é o amor da minha vida, eu não sei se isso funciona muito na prática, né? Então a gente precisa conversar a respeito disso também. E aí, são questões realmente, né? A ideia de posse, a ideia de um ciúme exagerado, as exibições e o controle, né, na verdade, um controle sobre o outro, né, manipulação, isolamento, onde um tenta isolar o outro da família, dos amigos, dos colegas de profissão, tentando mesmo realmente manter um controle a respeito disso. E aí o que é pior, né, utilizar de termos pejorativos, de xingamento, de apelidos que aparentemente parecem ser carinhosos, mas que na verdade são ofensas, para diminuir o outro, para fazer com que o outro se sinta dependente emocional, financeira, né, economicamente do outro, né, achando que o outro é tudo que ele precisa. São questões aí que a gente pode perceber que, na verdade, são relações tóxicas e não tem nada de bom nisso, né? Sem contar aquelas agressões, né, verbal, agressão física, agressão sexual e por aí vai, né? A gente pode começar falando das canções? Vamos, leia, por favor, porque eu adoro a entonação do João para ler as letras, gente. Presta atenção nisso. E qual vai ser a primeira aí? Você acha que a gente deve começar por qual? A gente tinha colocado ciúme, vamos aí. Vamos falar de ciúme? Eu acho que essa ordem aqui tá bem bacana, porque assim a coisa vai agravando, né? Então, a gente começa suave para não assustar o pessoal. A gente começa pressionando o furúnculo, depois a gente aperta para sair o pulso. Vamos falar então de ciúme, né? Ciúme, que é um dos sentimentos assim, mais clássicos com relação à relação tóxica, né? E às vezes se engana quem pensa que ciúme é só para relacionamento sexual, tá? Afetivo. Não, o ciúme ele aparece em relações de amizade, que é muito comum da gente receber essa queixa também, inicia um relacionamento e o amigo, a amiga passa a ter ciúme, e há aquela competição, aquele sentimento, depois que você começou a namorar o João, você já não me dá mais atenção. Depois que você começou a namorar a Maria, você mudou, você já não me dá atenção. Então, assim, o ciúme, ele é um dos clássicos. E aí a música Ciúme do Roger, né, que foi gravado pelo Traje a Rigor e uma série de outros artistas, né, começa falando exatamente dessa questão aí,
né, como uma arma poderosa, na verdade, para falar desses relacionamentos abusivos, né, podemos dizer. E ele começa falando assim: eu quero levar uma vida moderninha, deixar minha menininha sair sozinha, não ser machista e não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúme, mas eu me mordo de ciúme. Meu bem me deixa sempre muito à vontade. Ela me diz que é muito bom ter liberdade e que não há mal nenhum em ter outra amizade e que brigar por isso é muita crueldade. Eu acho que, na verdade, a letra fala por si só, né? A pessoa se queixando, na verdade, né, de um ciúme aí, entendido até então como um sinal de amor, gente. Entendido por uma das partes, né? Porque a outra parte diz o quanto que a liberdade ela é boa, né? E o quanto que isso não é uma ameaça ao relacionamento. E eu gosto muito dessa reflexão sobre ciúme, gente, porque assim, o que a gente recebe no consultório de queixa relacionada a ciúme é uma coisa muito expansiva, né? É um número muito alto. Eu acho que não dá para pensar ciúme desassociado de insegurança, né? Tá muito claro que quem tem um nível muito alto de ciúme tem um processo de insegurança internalizado, né? E aí, claro que tem as questões de cada um aqui, mas a visão romantizada do ciúme, ela é altamente perigosa, né? Porque ela leva as pessoas, historicamente, né, a compreenderem se o outro sente ciúmes de mim, é sinal de amor, né? É quase que um igual ali. Estabeleceram um igual entre o ciúme e o amor. Só que, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É quase uma questão, né, lógica, assim, né? Sinto ciúme, logo amo. Isso não se trata de uma verdade. Na verdade, ciúme fala de posse, fala da dificuldade de achar que precisa dividir o objeto de amor, né? Achando que o outro, de fato, é um objeto de posse, né? Ou então, o ciúme ele vem para falar dessa insegurança, né? Bem enraizada. Quando eu chego num relacionamento, eu devo chegar sendo quem eu sou, João. Agora, se eu chego num relacionamento contaminado por conta de outras relações e acho que eu tenho que formatar as ideias, sentimentos, pensamentos, sensações dentro dessa nova relação, realmente não vai dar certo, não tem por que dar certo, né? São pessoas distintas. E aí vem aquela questão, né, que a gente deve sempre observar, né? Que eu vou até fazer um post a respeito disso nessa próxima semana, que é sobre o dedo podre, né? A pessoa que acha que tem um dedo podre para poder escolher. Não, na verdade não é dedo podre, é repetição. É a gente achar que o outro tem que vestir a fantasia que a gente idealizou na infância. O outro tem que vestir a carapuça ou a roupa, a vestimenta que a gente acha que convém para ele ser a pessoa que a gente idealizou. E aí quando o outro começa a se comportar da maneira que ele realmente tem que se comportar, a gente começa a falar: nossa, o fulano tá mudando demais. Nossa, você já não é mais aquela pessoa que eu achava que era. Nossa, mas você não, eu estou te desconhecendo. Olha, gente, na verdade não se trata de desconhecer, porque na verdade agora que você está conhecendo, né? Eu acho que é aí que a coisa deve começar a acontecer de fato. Eu acho que ali pode-se dizer que houve um início de um relacionamento, e não alguém que iniciou uma projeção de algo ou de alguém, né, dentro de nós. É muito importante a gente observar essa questão que aparece na música, né, como desculpa ou talvez como imposição, né, mas isso fica muito claro aí na letra, pelo menos, né, que a letra fala de uma ideia de uma busca de uma vida moderninha, né, confundir com modernidade a ideia de alguém poder ter liberdade, né, poder sair sozinho, poder continuar cultivando antigas e novas relações, né? E eu acho que não tem nada de novo aí, tem na verdade, de arcaico, de retrô, né? De preconceituoso, achar que o outro tem que fazer tudo que tem que fazer em casal e não viver, de fato, uma individualidade ali para poder ser livre dentro de uma relação. E para isso não necessariamente precisa haver traição, né? Até porque, vou
vou ser bem sincero, eu não gosto da palavra traição para relacionamento. Eu acho que isso daí não combina muito. Eu acho que traição vem mais para relações ascendentes e descendentes, né? Entre irmãos, pais e filhos, avós, familiares, que são relacionamentos, de fato, que onde há uma traição, uma quebra de acordo, machuca muito, magoa muito. E quando o outro entende que uma traição entre cônjuges, companheiros, namorados, é traição, na verdade isso daí é outra coisa. Eu vejo como uma quebra de acordo, como uma falta de ética, talvez tenha a ver com a questão do caráter, ou faltou conversar melhor a respeito do formato dessa relação. Eu acho que tem mais a ver com isso. Traição é uma palavra muito forte, eu não gosto disso para relacionamento. Eu gosto de chamar atenção para essa música, até o Neto colocou ali, né? Lembrando que essa música é dos anos 80, eu ia falar exatamente sobre isso, né? E do quanto que. Porque ele fala ali nos anos 80, né? Dessa perspectiva dessa relação moderninha. E na verdade, hoje em dia, né? Com as novas vertentes, que não são novas, né? Mas que se dizem novas dos novos relacionamentos, das configurações de relacionamento, né? E a gente escuta muito esse termo, principalmente no intuito de alguma forma, minimizar, menosprezar as novas formas de relação, né? Porque você estava falando de traição, então, assim, você escolhe a forma como você quer se relacionar, né? Se você quer um relacionamento monogâmico, se você quer um relacionamento aberto, se você quer um relacionamento a três. Então, assim, isso ainda hoje na sociedade está engatinhando, né? Então, assim, para algumas pessoas isso ainda choca e vão ser essa palavra do moderninha, né? Ela vai ser usada exatamente por isso, porque assim, é no intuito de alguma forma você diminuir isso e dizer, é só aquela coisa da modinha, né? Então, assim, ter uma relação moderninha, deixar a minha namorada ir onde ela quiser e tal, e o quanto que isso está realmente fincado a um relacionamento de posse. As pessoas, elas têm esse engano nas relações, né? De achar que elas possuem o outro. Então, assim, primeiro, gente, que eu, sinceramente, não quero ter a responsabilidade pela felicidade do outro. E eu tenho certeza que se vocês, né, caírem na real e entenderem o quão pesado é você carregar o fardo do outro, da felicidade do outro nas costas de vocês, eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer, porque é responsabilidade demais, sabe? É lidar com algo pesado demais. Então, assim, eu quero que o outro esteja feliz para além da minha presença. Né? Claro que quando a gente ama alguém, a gente quer essa pessoa bem, a gente quer participar da vida, a gente quer dividir momentos, e isso é muito bacana se o contrato é esse, se a parceria estabelecida, né, é essa, mas carregar o fardo, né, de ter que vigiar o outro, de ter que saber exatamente quais são os passos que a pessoa está dando, né, onde ela está, o que ela está fazendo, não só pode sair ali o casal, se for sair com uma amiga já é algo muito moderno. Então, assim, eu acho que isso é altamente tóxico mesmo, no sentido de que eu acho que tem uma grande possibilidade de isso afundar uma relação. Né? É pesado demais você ser responsável por todos os passos do outro, por você carregar o fardo da felicidade do outro. Então, isso é muito perigoso. É um comportamento muito borderline, né? Por conta dessa insegurança, essa instabilidade emocional, né? Não se ter de fato uma certeza sobre si, e aí quer prender o outro a todo custo, porque acha que precisa do outro para ser feliz, né? Eu acho que essa dependência emocional é muito perigosa. Isso pode levar a sérias consequências, né? Quantos crimes passionais que nós vemos por aí, né? Por amor, quantas pessoas cometem, né, assassinato, né? Então acho que é muito perigoso esse tipo de coisa, assim. Nós temos que tomar um certo cuidado com relação a essas questões, sim, né? Essa ideia que eu até tinha comentado anteriormente, né? Você é o amor da minha vida, então sem mim você não é nada. Fala, pera lá, o amor da minha vida tem que ter nascido com você, criatura.
né? Então, o amor para minha vida, aí sim talvez eu aceitaria. Agora, o amor da minha vida nasceu comigo, sou eu, né? Agora, o que vem, para além disso, vem para agregar. Eu acho que um relacionamento, o outro, o parceiro, a parceira, tem que vir como um adorno para a noiva, para enfeitar, para dar mais beleza, para trazer vida, para enaltecer. Um parceiro, a parceira, o namorado, o esposo, a esposa, o companheiro, tem que ser para o outro o que a moldura é para o quadro. É para enaltecer o que tem ali. Não é para ser a razão do quadro existir. Porque uma moldura sem um quadro é só uma moldura. Mas o quadro sem a moldura continua sendo um quadro. Então é muito importante a gente observar as diferenças das coisas. Então, quando a gente falar dessas questões de declaração de amor, que nós vamos falar dessa questão de declaração de amor mais lá no final, né, com os excessos, que também são bem perigosos, a gente tem que observar sempre essas questões aí. Vamos para a próxima? Vamos. Um outro exemplo clássico das nossas relações abusivas é o grande clássico do Kid de Abelha. Vamos chocar muita gente agora que nunca parou para olhar essa letra, hein? Porque a interpretação de texto, meu filho, é um problema. Mas vamos lá. A próxima canção é de 84, é uma composição do Leone com a Paula Toller. Foi um grande sucesso do Kid de Abelha, Como Eu Quero. Essa canção, até hoje, muitas pessoas têm uma visão romântica dessa música, né? De achar que Como Eu Quero é, de fato, uma canção com uma declaração de amor, uma questão voltada mesmo para essa questão do enaltecimento. Só que, na verdade, segredo, essa canção fala exatamente de uma manipulação num relacionamento, que é tudo que não pode existir numa relação saudável. Vamos à letra, então. E olha só, grande destaque, porque aqui a gente fala exatamente de um perfil feminino, né, nesse lugar. De machismo. Exatamente. E aí, a personagem, começa falando assim, ó. Diz para eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda porque eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito. Você está numa cilada. É cada um por si, você por mim e mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Pois é. E eu falo exatamente sobre isso, né? Muitas vezes quando a gente fala, olha lá, o pessoal tá assim, ó, eu tô olhando as reações, eu tô olhando os comentários e o pessoal assim tá meio apavorado. Né? E o quanto, exatamente assim, quando eu falei sobre relação tóxica, né? Eu falei exatamente dessa diferença que, pela nossa história, de uma forma mais expressiva, a gente vai encontrar muito mais homens no lugar, né, desse abuso do que mulheres, mas eu acho que essa música traz exatamente essa proporção feminina, né, que também a gente não poderia deixar de falar, né, e o quanto que faz muito sentido dentro de um pensamento muitas vezes feminino, né, dessa cultura. Preste atenção numa mulher, né, que quer essa figura de masculinidade. E aí, homens, olha só o quanto que vocês também sofrem nesse papel, né? Então, assim, o homem tem que ser aquela figura da fortaleza, aquela figura, né? Então, assim, sem bermuda, tem que ter aquele perfil
do homem A ideia sério. estereotipada, né, de que bermuda é coisa de moleque, de alguém imaturo, ou de alguém que não quer talvez um relacionamento sério, né? Porque afinal ele não é uma pessoa séria, então é alguém que não é digno de confiança, alguém que não é bem visto pelas pessoas. E o que afinal de contas as amigas dela, a família dela vai dizer se ela chegar para poder apresentar um cara que usa bermuda? E se estiver mostrando a barra a beirada da cueca, então piorou, né? Porque quantos por aí que a gente não vê? Pois é, e aí assim, e isso vai para o nível do adoecimento da relação exatamente quando você começa a olhar para o outro, né, achando que ele é essa extensão de você. Então, nessa música tá claro o quanto que essa pessoa idealiza esse perfil, né, essa coisa do estereótipo que você bem colocou agora. Então, ela idealiza esse perfil e ela realmente ainda diz, né? Que longe de mim você vai de mal a pior. Então, assim, ela tem todas as respostas, ela sabe o que é melhor para o outro, Uhum. né? Ela sabe o caminho. Então, ele sozinho, ele tende ao fracasso, mas se ele ouvi-la, se ele, né, acatar as decisões e a forma como ela pensa, que ele tem que se vestir, que ele tem que guiar ali a vida, né? Então pensa, isso, gente, é independente de quem dos lados, né? Se é homem ou mulher, isso vai para muito além. Eu acho que a gente precisa realmente pensar são as atitudes, né? São os gestos. Então você ter um comportamento que você quer que o outro seja aquilo que você deseja, né? Será que de fato você está nessa relação? Será que você de fato tá interessado nessa pessoa ou você está interessado na possibilidade de criar um fantoche ali, né? De criar Verdade, a espelhar ali a configuração que você acha que é a melhor para ter um verdade. relacionamento. E aí muitas pessoas se confundem achando que relação abusiva tem só violência física, gente. Essa música é uma prova clara de que não é bem assim, não. Para identificar um relacionamento abusivo, não basta ter agressão física. Aqui, nesse caso de Como Eu Quero, fala de uma manipulação, de chantagem emocional, de ameaça, de modo de agir que a pessoa acha que é coerente e que o outro não é coerente, né? E, logicamente, gente, muita violência psicológica, por favor. Não tem nada de engraçado em achar que eu quero você como eu quero. Isso não é engraçado, não. Eu querer uma pessoa, e muito menos romântico, né? Eu querer uma pessoa como eu quero, ela tem que ser como eu quero, do jeito que eu quero, utilizar as roupas que eu acho Não, que e são a mais outra adequadas para ela. longe do meu domínio é forte, né? Então, assim, exatamente, né? Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Então, assim, sou eu ali que guio tudo, sou eu que tenho as respostas para você, né? Ou Então, seja, a grande histérica manipuladora, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, vamos seguir porque o nosso tempo está correndo. A próxima vamos. música é bem mais atual, vocês com certeza, a galera que gosta de sertanejo universitário escuta bastante. Nós vamos falar de um grande sucesso da voz de Henrique e Juliano, que é Vidinha de Balada. Quem já escutou essa canção talvez nem tenha prestado atenção de fato do que a letra está sugerindo, o que está por trás disso, porque está bem camufladinho ali, mas a gente vai desvendar e destrinchar, como diz, né? Descascar esse abacaxi agora junto com vocês. E aí ele começa falando assim, olha, um grande narcisista, que agora é um homem, né? Antes nós falamos de uma mulher, agora nós estamos falando de um homem bem narcisista, né? Vamos lá. Oi, tudo bem? Que bom te ver. A gente ficou, coração gostou. Não deu para esquecer. Desculpa a visita. Eu só vim te falar. Tô afim de você. E se você não tiver, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar um outro gosto para essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim, igual nós dois, não tem. E se você reclamar, você vai casar também com comunhão de bens. Seu coração é meu e o seu e o meu é seu também. Ou seja, ele decidiu tudo.
E é exatamente. Gente, um relacionamento tóxico é exatamente isso. O outro decide e ponto. Né? Ele decidiu que a menina vivia uma vida, né, inútil, uma vida de balada, boca de ressaca. Ele decidiu que isso não era bom para ela, né? Só de falar isso já me dá uma falta de ar, né? Porque o cara decidiu tudo diante da Não, imagina você conhecer uma pessoa no shopping ou em qualquer outro lugar e o cara e aí rola um enamoramento, uma ficada, como dizem, e do nada no dia seguinte o cara aparece encostando na tua porta e falando assim: oi, tudo bem? Eu não sei se você gostou, eu não sei como é que isso foi para você, mas eu fiquei pensando, não deu para esquecer não, tá? Eu não paro de pensar em você. E eu tô aqui para te fazer não uma proposta, mas para te obrigar a ficar comigo. Entendeu? Afinal de contas, não tem outra alternativa, porque eu sou tudo que você precisa, né? Em resumo, a fala dele é exatamente isso, né? Pois é, o pessoal tá botando aqui, ó, só faltou dar na cara, dar raiva. Eu acho que é exatamente esse o sentimento, né? Porque essa música traduz muito, eu acho que esse sentimento de posse mesmo, Cara, né? mas quando ele fala assim, seu coração é meu e o meu é seu também, gente, que garantia ele tem disso? Que garantia essa pessoa que pensa nisso tem noção do que é ser dono do coração do outro? Que isso, gente? Então, assim, é muito importante a gente observar essas questões que vêm muito camufladas, veladinhas, né? E a gente acaba cantando, né? Oi, tudo bem? Nananana, e a gente não está nem prestando atenção, né? No que a gente está cantando, propagando por aí, ensinando para as pessoas como se fosse natural abusar do outro, manipulá-lo e obrigar, né? Deus me livre, gente, obrigar alguém a ter uma relação com o outro, que isso? Essa é uma questão, né, absurda, na verdade, né? E para finalizar, né, a gente pensou assim, que a gente não podia... Gente, são muitas músicas, na verdade. Quando nós fomos pesquisar, nós ficamos também escandalizados com a quantidade. E aí nós falamos assim, Alessandro, nós precisamos, na verdade, filtrar isso e trazer algumas músicas mais, assim, uma de cada estilo musical e tal. Então nós falamos de um rock, falamos de um popzinho, falamos de uma música romântica, falamos de um sertanejo universitário, e agora nós vamos falar romântica, né, João? Romântica. E agora nós vamos falar de um samba, que é um samba consagrado por muitos de vocês, e nem adianta falar que não sabem dessa música, que nunca escutaram, que é mentira, que todo mundo conhece. Vai falar que nunca escutaram. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece, gente. Vou cantar só um pedacinho. Se preparem para o espanto. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. Gente, vocês já pararam para poder prestar atenção nessa música? Vamos ler a letra aqui então para vocês observarem que o que até então, no começo da música, é um gesto de amor, uma declaração de amor. Vamos tomar cuidado com os excessos. Vamos lá, vamos prestar atenção. Ela falou, vai acabar. Meu Deus, vai acabar com o repertório do Sandro. Vamos lá, então. Essa canção, ela começa falando de um gesto de amor, que até então parece uma declaração e uma prova de amor muito grande. Antes nós tínhamos aí os carros de telemensagem, nós nem somos dessa época, né? Vamos ficar quietos, vamos mudar essa pauta. De declarações de amor, aquelas coisas todas, né? E aí ele começa assim, ó. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata, nem é ouro, é uma coisa bem singela, singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. Beleza, gesto de amor, parece uma declaração legal, que aparentemente é bem singelo, mas agora começam a quantidade de promessas, que ele não consegue ter conta para a quantidade de coisas que surge, né? Aí ele fala, vou dar-lhe um gato angorá, um cão, uma cadela, uma cortina grená para enfeitar a janela. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. E para o nosso papá, vai ter bife de panela, salada de petit pois, jiló, chuchu e berinjela.
sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. E aí ele continua: vou fazer dela rainha do desfile da Portela. Eu vou ser filho do rei e ela minha Cinderela. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. E para a gente se casar, vou construir a capela, que é autoritário, dentro de um lindo jardim com flores, lago e pinguela. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. E aí, quando ela é contrariada, a coisa começa a mudar de figura. Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Vou pegar a tal faixa amarela gravada com o nome dela e vou mandar incendiar na entrada da favela. E aí, gente, aqui a parte final indica que eles fizeram as pazes e que ele conseguiu, na verdade, manipulá-la. Porque fala assim, ó: vou comprar uma cana bem forte, uma cachaça, para esquentar sua goela e fazer um tira-gosto com galinha cabidela, sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Então, assim, tudo indica que no final ele conseguiu o que ele queria, que é manipulá-la, e até então a faixa que ele ia mandar incendiar ia pintar essa pequeira, né? E agora a faixa continua pendurada lá, ele demonstrando que ele continua sendo o dono dela e conseguindo tudo que até então ele tinha a intenção de fazer, que na verdade aquilo que parecia ser um gesto de amor, mandar fazer uma faixa bem bacana, bordado com o nome da pessoa, pregar na entrada da casa dela, né? Onde todos podem passar, afinal é a entrada da favela onde todo mundo obrigatoriamente deve passar. E tem uma parte da música que me chama muita atenção, que é onde ele fala que ele é o filho do rei e ela é a Cinderela. Ou seja, ela, na história da Cinderela, a Cinderela é quem? Né? Ela é tida como a empregada, a servente, aquela que não tinha posses, aquela que passou a ser alguém a partir do momento que ela encontra o seu príncipe encantado. Gente, o que tem de romântico nessa música? O que tem de declaração de amor nessa canção? Essa música, na verdade, é um combo de relacionamento abusivo. Sim, sim. Eu acho que essa música chega realmente na escala, né, mais tóxica mesmo, que é inclusive da violência física, né? Ela traz os extremos, né? Eu acho que essa música ela traz exatamente a coisa do controle excessivo, e essa tal faixa amarela me soa muito mais, né, como uma sinalização de que esta moça tem dono, né? Não mexam com ela, do que como de fato uma declaração de amor. É porque a cor amarela, gente, para quem não sabe, simboliza o desespero. Tá? A cor amarela simboliza lá no semáforo também, na linguagem dos sinais, dos signos, a cor amarela nos remete à atenção, né? Nos remete ao chamamento de atenção. Olha, eu estou chamando a atenção de vocês para dizer que, olha só, essa mulher tem dono, tá? E a faixa amarela ela vem representando realmente isso daí. E como que isso é muito clássico, né, João, no relacionamento abusivo. Então, assim, ela era a Cinderela, né, e o abusador, né, a parte mais tóxica da relação, ela tende sempre a se apresentar nesse lugar da sabedoria, de quem tem as certezas, de quem dita o caminho. Eu acho que em todas as canções que a gente trouxe isso ficou muito claro, né, esse perfil de comportamento, e nessa letra muito mais ainda evidenciado. Então ele é a pessoa, né, que tirou ela desse lugar, que trouxe ela para o conforto, que ele é a pessoa que está disposto a fazer todas as coisas do mais alto escalão de gesto de demonstração. E isso que você estava falando agora há pouco, né? Cuidado com os excessos, porque sempre que a gente tem
essas demonstrações altíssimas de ditas, né, de afeto, de esboçar algum tipo de sentimento. E eu acho que na letra da música está muito claro, né, o quanto que esse gráfico pode subir e pode descer ao mesmo tempo. Então, assim, essas oscilações, isso é muito comum dentro de um relacionamento abusivo, né? Então, enquanto o outro está ali sendo guiado, aceitando ser guiado e aceitando todos os meus comandos daquilo que eu digo que é certo, que é errado, que ele pode, que ele não pode, que ele deve ou que ele não deve fazer, então ele vai estar ali, né, gozando de todos os benefícios que eu sou capaz de fornecer para ele, né, da minha sabedoria, das minhas decisões, de tudo, e ele vai estar ali protegido. Mas a qualquer momento que ele tente, né, levantar a cabeça e dizer que aquilo ali de alguma forma não atende a ele, então está se desfeito completamente esse lugar de proteção na verdade, esse lugar ele pode vir a ser exatamente o lugar da violência, né? E a gente chega ao que a gente vê hoje, índices altíssimos aí de feminicídio, né? A gente todos os dias está acompanhando o noticiário, a internet, e está muito claro que é naturalizado na nossa cultura, de certa forma. E que bom que a gente está tendo abertura para falar sobre essas Verdade, coisas e fazer as pessoas pensarem aqui, né? verdade. Eu chamo sempre atenção para os excessos e para os exageros, gente. Nessas demonstrações de amor. Isso daí é um ponto muito forte de relacionamento abusivo, é uma característica aí muito marcante desses relacionamentos, né? Porque, na verdade, o chamamento de atenção e os excessos, os exageros, etc., vão falar, na verdade, de uma insegurança, de uma necessidade de controle, de manipulação, né? Onde um outro, na verdade, essa mulher ela nem aparece. Ele só cita as coisas que ele vai providenciar e que ele vai fazer. Até a igreja onde eles vão casar, ele é que vai construir. Ou seja, não é possível nem haver uma coisa que já pré-existe, né? Que dirá as outras relações que já existiam na vida dela antes da chegada dele. São questões muito importantes, porque esses excessos aí, na verdade, eles chamam muito atenção a respeito disso. E nós, na verdade, né, trouxemos essa live para mostrar para as pessoas o que a gente canta, a gente precisa saber a qualidade das coisas que a gente escuta também. E o que a gente está propagando por aí. Né? Não é uma crítica às composições e, na verdade, eu acho que elas servem, olhando de uma maneira positiva para essas canções, dentre tantas outras, nós evidenciamos essas, mas eu acho que as canções elas devem nos remeter a um questionamento, a um pensamento, aquilo que nós, psicólogos, sempre estimulamos os nossos clientes e pacientes, que é a autonomia de pensamento, a liberdade de poder ser quem você é. E se o outro quer que você seja um estereótipo, um totem, uma figura idealizada do que ele acha que precisa para ser feliz, eu acho que não é por aí que as coisas funcionam. Eu acho que, na verdade, isso daí não é uma relação, e sim uma extensão do umbigo do outro, né? Onde você é apenas um dos objetos necessários para completá-lo, aquilo que ele acha que falta, né? Eu acho que é muito importante a gente observar isso, porque o que a gente canta, o que a gente fala, é sempre muito sério, fala muito de quem a gente é, inclusive as músicas que a gente gosta de escutar, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Mais do que a gente veste, eu acho que o que a gente escuta e o que a gente fala é uma expressão daquilo que a gente também traz como filosofia de vida, como uma forma de entender e ver, talvez perceber as coisas, né? A psicologia da percepção está aí para nos ajudar a compreender melhor isso, a forma como a gente enxerga as coisas, né? Isso daí é muito fundamental. E como que tudo isso, né, Alessandra, está naturalizado na nossa sociedade. Sim, a gente começou falando sobre isso, né? E realmente a intenção não é fazer uma crítica diretiva para as canções. A gente reconhece, né? A gente trouxe aqui vários estilos musicais, com certeza, até para mostrar isso para as pessoas, que não é uma questão ligada a um gênero musical, mas eu acho que
as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com essa coisa do tom da crítica, né? Então vocês estão querendo criticar? Não, gente, a gente está querendo pensar, né? E pensar é muito maior do que fazer apontamento, é isso que você estava falando agora, né? O nosso lugar de psicologia é exatamente esse, de fazer com que as pessoas descubram como elas pensam, o que elas pensam, por que é que elas pensam, e eu acho que o objetivo aqui foi esse realmente, de fazer com que as pessoas parassem e pensassem coisas que estão naturalizadas, coisas que são sucesso nacional, né? Canções que a gente trouxe que são verdadeiros hinos aí, tem canções aqui há mais de 20 anos, né? Então, assim, eu não sou do radicalismo, né? Sou contra o radicalismo, e então eu acho assim, vamos parar de cantar, vamos parar de ouvir. Não sei, se você, a partir de agora, não se sentir confortável, né, em ouvir essas canções que a gente trouxe aqui, de cantar essas canções, é uma questão a você decidir, mas da mesma forma você pode gostar do ritmo, gostar da melodia, decidir que você vai continuar ouvindo, mas entender que a partir de agora você ter entrado em contato com uma perspectiva diferenciada, você já tem uma outra visão sobre aquilo que você está cantando, né? Realmente. Então eu gosto sempre de deixar a liberdade e a responsabilidade dos seus atos, de fato, nas suas mãos. Mas e eu acho que traz muito isso também para a gente, do quanto que da naturalização do comportamento tóxico, do comportamento abusivo dentro das relações, né? E eu acho que é mais uma vez assim para a gente refletir, para a gente expandir, para a gente entender de onde a gente vem, por que é que isso foi naturalizado durante tantos anos, né? Porque que ainda hoje a gente segue cantando, a gente segue trazendo isso no tom que a gente traz. Então eu acho que é sempre para ampliar, né? E não para reduzir. Sempre que a gente pensa junto, a gente cresce. E pensar, gente, é o que nos torna possível, é o que torna possível, na verdade, uma série de possibilidades, né? Pensar é transgredir, é sair da naturalidade, da zona do conforto, do que é dito normal. Afinal, naquilo que é normal, não tem possibilidade nenhuma. Acho que o normal é ser doente, né? Normal é a pior doença que existe, porque não tem nenhuma esperança ali, né? Se é normal, não tem nada mais para acontecer. E que dirá que essas coisas possam se tornar normais? Eu agradeço você por ter aceito o convite de estar aqui, né? Poder conversar comigo, aceitar dialogar a respeito desse tema que é tão provocante, tão atual, que nos tira da zona de conforto, nos coloca para pensar, né? Eu de verdade agradeço de coração, né? Não só como colega de profissão, mas como amiga, uma irmã que a vida me deu. Foi um prazer sempre estar aqui com você, né? A gente flui, assim, é porque a gente gosta de bater papo. A gente, apesar da gente ter linhas terapêuticas completamente diferentes, né, João? O quanto que a gente consegue dialogar e o quanto que a gente troca, e é sempre muito bacana. Porque na verdade, Alessandra, vamos contar um segredo para as pessoas. É que nós fomos formados em psicologias e não em abordagens. Então, enquanto a galera tá lá brigando, se estapeando, a gente está aqui vivendo, tem mais coisa interessante para fazer do que discutir. Exatamente, o quanto que a gente cresce olhando a abordagem do outro, né? Que para quem está do outro lado, para os pacientes, muitas vezes isso nem traz, né, tanta diferença assim. E quanto mais eu, né? Eu tenho uma história bacana, o João sabe disso. João é psicanalista, gente. Eu sou existencial fenomenológica. Então, eu tô na filosofia, ele tá lá em Freud. Mas o quanto que a gente conversa, né? A gente dialoga, e o quanto que, assim, eu tive uma passagem eu mergulhei muito em Freud na faculdade, mesmo já tendo escolhido a minha abordagem teórica. João sabe disso. Estava eu lá acompanhando ele em todas as disciplinas lá ligadas à psicanálise, mas a minha já estava lá escolhida, né? Porque eu acho importante isso, a gente precisa
ouvir antes de dizer eu não quero, eu não gosto, não faz sentido para mim, né? E sempre que eu converso com o João, que ele traz os termos que a psicanálise, como ele falou agora há pouco, né? Histérica e tal, e assim, e são termos muito característicos da psicanálise, mas o quanto que a gente consegue ver, né, dentro da nossa abordagem ali, esse perfil e o quanto que isso é grandioso. Eu acho que conhecimento é abertura sempre, né? E eu É, sempre brinco que conhecimento é poder. Quem está acostumado nas minhas lives sabe que eu falo isso direto. Conhecimento é poder, né? E é sempre muito bacana poder ouvir um colega, poder ouvir um ponto diferente. Eu acho que se as pessoas ouvissem mais e falassem menos, a gente teria menos problemas no mundo, né? verdade. E quando a gente se fecha a possibilidade de pensar e não tentar beber das outras fontes e aprender com isso, a gente está, na verdade, nos tornando estéreis. Não se produz nada onde não é possível pensar, onde não é possível dialogar. Agradeço você. Beijo no coração. Beijo. Obrigado, pessoal, por terem dividido com a gente essa conversa, participado conosco disso. Nós vamos ter outras oportunidades, tem mais coisas saindo pelo forno aí. Vamos aguardar e vocês fiquem atentos para participar conosco, tá bom? E, logicamente, deem sugestões para nós, né? Porque a gente está aqui também para poder dividir com vocês os anseios, expectativas, projetos de vocês. E obrigado de verdade para que você. Porque vocês nos permitiram aí, de certa forma, estar com vocês hoje nessa noite. Antes de encerrar, faz um print da nossa tela juntos para a gente jogar lá no Instagram e pedir Vamos lá. sugestão para a gente debater. Vamos lá, vamos lá. Faz uma pose bonita aí. Ver se eu estou bem na foto. Vamos mais uma. O povo não sabe que nós estamos tirando print. Aê! A nível, né, o pessoal aí apareceu também no nosso print. Obrigado, fica com Deus, Beijo. boa semana, descansa, o restinho do feriado, a gente vai se falando. Beijo, gente. Tchau. Tchau!